Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e juntamente comigo temos aqui a Jéssica e nós vamos levar até você um pouquinho da geografia. Então eu vou pedir para que você encontre um local confortável aí aonde quer que você esteja, providencie caderno, caneta, lápis e borracha e conheça os objetivos da nossa aula de hoje, que está relacionado a aprimorar a capacidade de leitura e interpretação da representação do relevo por meio das curvas de nível. Então nós vamos trabalhar nessa nossa aula a representação do relevo terrestre por meio de curvas de nível. Quando falamos em curvas de nível, nós temos que pensar que, dentro da ciência cartografia, ela foi se aprimorando ao longo do tempo, aonde foram sendo desenvolvidas uma série de técnicas de representação da superfície terrestre. E essas várias técnicas de representação da superfície terrestre foram sendo aprimoradas e possibilitando também representação de uma série de condições de relevo, clima, vegetação, além de uma regionalização física do espaço geográfico. Também é importante destacarmos que a cartografia é a ciência responsável pela construção de mapas, que são justamente essas representações gráficas da superfície terrestre, e que a geografia se apropria dessa área para fazer um melhor entendimento dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. E olha aqui na tela algumas reflexões que eu trago para você. Você sabe a diferença entre mapa, carta e planta? E ainda, você sabe o que é altitude? Sabe que as altitudes podem ser representadas em cartas topográficas? É importante destacar aqui que plantas, cartas e mapas estão associadas a representações da superfície terrestre. Porém, a dimensão da área a ser representada é que vai sendo alterada à medida com que a gente está falando em plantas, cartas ou mapas. E ainda, altitude, a gente vai perceber que como a superfície do nosso planeta não é plana, nós vamos ter áreas mais elevadas, áreas mais baixas, e aí a partir disso constrói-se uma padronização de aferição das altitudes, levando-se como referencial o nível do mar. E aí as curvas de nível que nós vamos conhecer um pouco mais na sequência. Mas aqui, é importante também sabermos diferenciar e a partir de alguns exemplos compreendermos a diferença entre cartas, plantas e mapas. E também relembrarmos de alguns conceitos matemáticos que já foram vistos na geografia em outros momentos da educação básica. Então me acompanha aqui na tela, onde a gente vai perceber que mapas estão associados a escalas pequenas. Quando falamos em escalas pequenas, estamos pegando áreas muito grandes da superfície do nosso planeta e elas estão ficando muito pequenas. Quando, por exemplo, pegamos um mapa mundi e estamos representando toda a superfície do nosso planeta, a quantidade de detalhes que vamos conseguir analisar ali é bastante pequena. Quando estamos pegando uma planta, falamos em uma planta baixa de uma escola, de uma casa, nós estamos pegando uma área bastante pequena do espaço geográfico e representando ela com uma riqueza muito grande de detalhes. E aqui a gente tem alguns exemplos de escalas de plantas, cartas e mapas, aonde, quando falamos em escalas numéricas, também tem-se que ter em mente que a escala numérica é uma representação matemática da relação entre aquilo que nós vemos no mapa, na carta ou na planta, com aquilo que existe na realidade. Então, se a gente olhar aqui, um mapa de escala 1 para 1 milhão, significa que cada 1 centímetro neste mapa corresponderá a 1 milhão de centímetros na realidade. E aí é importante também que você lembre de alguns conceitos matemáticos de transformação, que quando transformamos um número que está em centímetros para quilômetros, eliminamos 5 zeros. Então vão permanecer aqui apenas o número 10. O que significa que cada 1 centímetro no mapa corresponderá a 10 quilômetros na realidade. Então aqui nós temos um mapa com uma escala pequena, uma área muito grande com uma quantidade muito pequena de detalhes. E o mesmo vale para o outro extremo, que são as plantas, que as plantas, por sua vez, têm uma escala grande, que representam uma porção muito pequena do espaço geográfico com uma riqueza muito grande de detalhes.
aonde uma planta com escala de 1 para 2000, aí é importante lembrarmos que, ao transformar centímetros em metros, eliminamos 2 zeros. Então, quando eliminamos aqui 2 zeros, ficamos com 20 metros. Cada 1 centímetro na planta representando 20 metros na realidade. Então, é importante termos essa noção das representações cartográficas, que podem ser em mapas, plantas ou cartas que têm uma escala média, que aí nós temos aqui outras medidas aqui que servem como referência. Quando falamos nas cartas topográficas, nós estamos falando justamente em formas de representar o relevo terrestre. Então, para isso, eu já trago aqui para você na tela, que são representações cartográficas de variação de altitude de uma determinada superfície da Terra, que permitem uma leitura tridimensional da paisagem cartografada. Então, a gente vai ter uma representação em 3 dimensões. Vai possibilitar a quem estiver realizando a leitura desse mapa perceber o relevo terrestre por meio dessa forma aqui, ou seja, das cartas topográficas. E ainda, nas cartas topográficas são utilizadas as curvas de nível, linhas que ligam os pontos de igual altitude de uma determinada superfície, representada considerando o nível médio do mar como marco zero. E quando eu falei para você, em nível do mar com marco zero, é essa referência que nós estabelecemos. Então, os 0 metros encontra-se no nível do mar. À medida com que nós estamos subindo em relação ao nível do mar, as altitudes vão sendo positivas. Um exemplo é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude acima do nível do mar. Mas também existem áreas que são abaixo do nível do mar. Então, se o nível do mar está aqui, nós temos áreas que estão com altitudes negativas em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar sendo o nosso referencial, o nosso zero. E aí a gente vai falar da altitude, que é justamente isso que nós tratamos aqui. Nós temos o zero, o nível do mar, as elevações, e aí nós podemos ter áreas, inclusive de relevo, que estejam abaixo do nível do mar. É como se, por exemplo, nessa área aqui nós tivéssemos uma depressão absoluta, que é uma área cercada de formas de relevo mais elevadas no seu entorno e que encontra-se abaixo do nível do mar. E aí as cartas topográficas, acompanhe aqui na tela o que eu trouxe para você aqui. Com a representação da topografia por curvas de nível, é possível visualizar o terreno cortado por uma série de planos horizontais, delineados por curvas que possuem equidistância, igual distância na vertical. Mas afinal de contas, o que é topografia? Aí eu trago para você aqui para que você possa também anotar isso no seu caderno, que é o estudo da superfície terrestre e de suas características e formas. Então é a forma da superfície terrestre. Todas essas formas de relevo, esse conjunto de ondulações que a superfície terrestre dispõe, ela é representada por meio da topografia. E aqui nós temos do lado direito da sua tela, nós vamos ter o quê? Uma representação que utiliza as curvas de nível. Observe a quantidade de riscos que a gente tem ali. Esses círculos todos que você está observando representam o quê? As formas de relevo. Então nós vamos ter algumas anotações que devem estar convencionadas nesse mapa e que vão mostrar que toda essa área aqui, por exemplo, que eu estou correndo aqui, toda ela dispõe de uma mesma altitude. Aqui também. Então a gente começa a perceber essa variação no relevo. Aqui, aqui nessa imagem que você vai ver bem grande na sua tela, você vai perceber justamente como é construída uma carta topográfica utilizando curvas de nível. Então aqui nós temos uma forma de relevo, uma elevação, aqui uma vertente, uma montanha, que dispõe de 50 metros de altitude. Então serve o topo. Aí foi se convencionando, a cada 10 metros se faz um círculo. A cada 10 metros se fazendo um círculo. E aí a partir disso é feito o quê? A projeção dessa área para a superfície plana. Então esta área aqui, cuja indicação é de 10 metros de altitude, ela é representada por esse círculo aqui. E aqui nós temos ainda a indicação dessa informação para nós. Também vamos ter aqui 20 metros, da mesma forma,
projetando aqui para a superfície plana, com 30 metros, com 40 metros e com 50 metros, sempre realizando a projeção. E aí nós temos também a indicação das altitudes em relação ao nível do mar. Perceba que a partir dessas técnicas nós conseguimos representar a superfície do nosso planeta, o relevo do nosso planeta em uma superfície plana. E aqui, ó, nós temos um outro exemplo, uma outra maneira de se construir também essas representações, aonde nós temos aqui uma forma de relevo, um corte do relevo, e aí nós temos aqui as indicações da altitude, ou seja, a cada 20 metros de elevação. Então, 0 metros, 0 metros, 20 metros, 40, 60, 80 e assim sucessivamente. E a partir disso nós temos a construção dessas formas de relevo, só que representadas em uma superfície plana, a fim de possibilitar essa representação do relevo por meio das curvas de nível. E agora vem a nossa primeira atividade. Eu quero que você anote também no seu caderno. Vamos lá, ó. Um determinado município representado na planta do próximo slide, dividido em regiões A e I, com altitudes de terrenos indicado por meio de curvas de nível, precisa decidir a localização das seguintes obras: a instalação de um parque industrial e a instalação de uma torre de transmissão e recepção. Então a gente vai ter que instalar um parque industrial e uma torre de recepção e transmissão de sinal. Pode ser de telefonia, enfim. E aí nós temos essa área aqui representada. Ó. Nós temos aqui vegetação, rio, cidade e rodovia. E nós temos aqui a indicação das curvas de nível. E aí, considerando o impacto ambiental e as adequações, quais as regiões aonde preferencialmente deveriam ser instaladas a indústria e a torre? Então você vai indicar em qual desses lugares que seria melhor a gente instalar a indústria e em qual desses lugares seria melhor a gente instalar a torre. Use as letras como referência para indicar aonde você vai instalar cada uma delas. O reloginho vai aparecer na tela, vai lá!
Muito bem. Aonde você vai instalar a indústria e aonde você vai instalar a torre de telefonia, a torre de recepção e transmissão de sinal? Olha a possível resposta aqui para você, ó. Para a construção de um parque industrial, é necessário que o lugar seja plano e próximo às estradas, para que haja a possibilidade de escoamento do produto produzido. Já as torres normalmente estão localizadas em locais com uma altitude relevante para que o sinal seja mais amplo e com melhor funcionamento, sem muitas barreiras que interfiram na propagação das ondas. Então é justamente aqui, ó. Provavelmente você deve ter colocado a torre de telefonia nessa região aqui, ó, entre o 30, o 40, nessa região aqui que você instalaria a torre de telefonia. Já a região industrial, ó, provavelmente próximo à rodovia, ó. Nós temos aqui a rodovia e nós temos a área indicada pela letra I, que não dispõe de curvas de nível, ou seja, é uma área de relevo plano, aonde você não precisa realizar grandes obras de adequação do terreno. Já a torre pode ser aqui na letra E, na letra B, ou ainda até mesmo na região aqui da letra A, que são as áreas mais elevadas do nosso relevo. E aqui, essa tela mostra para você, ó, como ler as curvas de nível em mapas topográficos. Então você vai ver que do lado direito da sua tela vai aparecer um corte do relevo, um perfil da forma de relevo, e do lado esquerdo da sua tela aparece o quê? Justamente como seria a representação por meio de curvas de nível, utilizando as técnicas que já foram apresentadas aqui anteriormente. Então é importante você dar uma boa fixada nessa imagem aqui para você compreender como foi construído isso. Seguindo com a nossa aula, também falando dessas representações topográficas, dessa representação da cartografia do relevo terrestre, aqui outras formas de se representar a topografia. Outros exemplos, tanto no exemplo número 1 quanto no exemplo número 2. No exemplo número 1, que encontra-se na parte superior aqui da sua tela, nós temos do lado direito, na cor verde, uma representação em 3D, uma representação que traz o relevo por meio dessas fatias que foram estabelecidas com variações de 100 em 100 metros. Na parte inferior nós temos essa mesma forma de relevo, porém representada do plano vertical, ou seja, visto de cima. E aqui do lado esquerdo da sua tela você encontra justamente o que? Essa representação feita de um perfil e de que forma a partir de um perfil topográfico nós conseguimos representar isso numa superfície de papel utilizando as curvas de nível. Então é a mesma forma de relevo representada de diferentes formas, utilizando a técnica das curvas de nível, das cartas topográficas. Aí eu quero também que você acompanhe o que eu trouxe para você no próximo slide. Acompanhe aqui a leitura comigo, ó, lá na tela. No Brasil, o mapeamento topográfico foi elaborado pelo Exército Brasileiro e pelo IBGE. As cartas topográficas elaboradas pelo Exército são das áreas de interesse de segurança nacional, como as regiões de fronteira internacional e de maior detalhe. Já o IBGE produziu as demais regiões e ainda de menor escala, como de escala 1 para 1 milhão, para todo o território nacional. Então, as áreas que são de interesse nacional, de interesse da segurança nacional, são as Forças Armadas que fizeram esse mapeamento. Aqui com destaque para o Exército, mas também a Aeronáutica contribuindo para a construção desses mapas. E já a representação do território nacional, de várias características do território nacional, acabaram ficando de encargo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a partir dessas cartas topográficas acaba realizando uma série de outros estudos, realizando a sobreposição de dados, analisando de que forma o relevo contribui para a ocupação humana, influencia no clima e assim sucessivamente. Agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Anota aí no seu caderno, ó. A cartografia é de fundamental importância para uma série de áreas. Qual seria a importância do estudo das curvas de nível na agricultura? Afinal de contas, quando a gente fala na agricultura, na produção de gêneros vegetais destinados ao uso e consumo humano, qual é a importância de conhecermos as curvas de nível, de conhecermos o relevo para que haja a utilização adequada dele? Então, responda aí, por favor. A gente está aguardando você.
bem, respondeu? Dá uma olhada que eu trago para você como resposta. Olha aqui, ó. Para o uso adequado do solo em áreas de relevo irregular, o correto conhecimento da cartografia e agricultura, utilizando as curvas de nível, é de fundamental importância para garantir a vida do solo e a produtividade. E a imagem que você vai ver do lado direito da sua tela mostra justamente o quê? Uma área de relevo bastante acidentado, uma área de encosta de montanha, aonde, a partir do conhecimento das curvas de nível e da representação do relevo em uma superfície plana, conseguiu-se construir esses pequenos terraços aonde é realizado a prática agrícola, para que não ocorra o escoamento do solo, a perda de nutrientes, para que assim possa se garantir uma produção agrícola sustentável e economicamente viável. E nessa nossa aula de hoje, que já estamos caminhando rumo ao final dela, nós falamos sobre as cartas topográficas e de que forma nós podemos construir essas cartas topográficas para realizar a representação do relevo terrestre e representar principalmente as diversas formas de relevo que nós temos na superfície do nosso planeta. Quero muito agradecer a você, aonde quer que você esteja, pelo envolvimento e participação nessa nossa aula. Um forte abraço para você e até a próxima!